Hoje nós vamos falar a respeito de passividade no processo de vendas. Talvez você esteja se perguntando assim, por que passividade é uma armadilha, Bia? Por que na tua visão isso é uma armadilha? Vamos lá. Antes de eu começar a explicar para vocês, respondam para mim no chat aqui do YouTube, quem estiver comigo no Instagram, mandem nos comentários para mim. Na sua opinião, quem deve controlar o processo de vendas? Quem controla o processo é a vendedora ou o cliente? Quem deve controlar? Escrevam aí para mim. Eu quero saber a opinião de vocês antes da gente começar a discutir sobre isso. Quem deve controlar o processo? A vendedora ou o cliente? Mandem aí. Controlar. Quem deve controlar? A vendedora ou o cliente? Enquanto vocês vão me mandando, eu vou seguindo aqui. Por que é algo importante repensar nisso? Por que vocês acreditam que seja algo importante de repensar? Porque, gente, essa percepção vai impactar no processo de vendas como um todo. Vai impactar no teu processo de vendas como um todo. Muitas pessoas enviam assim para mim, quando elas conversam comigo pelo WhatsApp ou então pelo direct do Instagram. Bia, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser inconveniente. Eu tenho medo de parecer insistente demais. Eu tenho medo de parecer chata. As pessoas têm esse medo. Certo? Por que as pessoas têm esse medo? Normalmente. Por que as pessoas têm esse medo? Porque, gente, elas não sabem como fazer. Se eu não sei como fazer algo, é óbvio que eu vou ter um receio. Ai, meu Deus, será que eu não vou parecer insistente demais? Será que eu não vou parecer chata para o cliente? Será que eu não vou parecer insistente e inconveniente demais? Será? Aí, veja bem. Eu tenho que contar para vocês nessa aula que quem controla o processo de vendas, assim como a Jaciara respondeu, é a vendedora. Muita gente pensa que quem controla o processo é o cliente, ou seja, se o cliente fala A, tem que fazer A, se o cliente fala B, tem que fazer B. Ai, eu não posso discordar do meu cliente jamais. Ai, o meu cliente sempre tem razão. Vocês ouvem essa, né? Ou acredito que algumas de vocês até pensem dessa forma. Gente, pensa comigo. Se você que está lá para ajudar o teu cliente a resolver um problema que ele tem, se você que é a pessoa preparada para isso, se o teu trabalho é entender a realidade do cliente, desenhar um diagnóstico do que ele está passando, indicar a melhor solução para ele, se você tem essa responsabilidade de entender o que o cliente precisa, indicar a melhor solução para ele, quem disse que o cliente que tem razão? Você que é a pessoa especialista para indicar a melhor solução para ele. Você é a pessoa preparada. Então, quem controla, quem deve controlar o processo é você. Porque se não for dessa forma, gente, se você deixar o cliente fazer o que ele quiser, deitar e rolar, falar para você que vai voltar e aí ele não volta, fica te enrolando não sei quanto tempo, aí ele fica te ameaçando que ele tá vendo com a concorrência, e aí ele fala de novo que ele tem um orçamento mais barato e ele fica te pressionando ali e você não sabe como agir. E muitas de nós, quando a gente ainda não tem o conhecimento do processo de vendas, do passo a passo,
Muitas de nós acreditamos que nós temos que fazer tudo o que o cliente quer. Eu tenho que fazer tudo o que o cliente quer, Bia, porque senão eu não vou vender. Eu não posso correr o risco de perder essa venda, Bia. Então eu vou fazer tudo o que o cliente quiser. Gente, isso eu digo para vocês que é uma das coisas mais perigosas no processo de vendas para as vendedoras. Sabe por quê? Porque se você tá lá controlando os teus contatos, acompanhando os seus números, sabendo o que você precisa fazer para bater a meta do mês, se você deixar na responsabilidade de um terceiro, e aí? Se você deixar toda a responsabilidade da venda na mão do seu cliente, e aí? Como que você vai garantir que você vai fechar aquela venda? Como que você vai fazer isso? Como que você vai dormir à noite? Se você é passiva, se você está lá esperando o cliente e não tendo a atitude. Só que aí você deve perguntar assim: legal, Bia, agora eu tô começando a perceber o que você tá querendo dizer, tô começando a entender isso. Mas vamos lá. Controlar o processo, o que você quer dizer com isso? Seja um pouco mais específica, né? Controlar o processo, o que é isso? Ok. Gente, controlar o processo significa direcionar o cliente. Então, anota aí. Anota essa palavrinha mágica do processo de vendas. Direcionar o cliente. Direcionamento. O teu papel, a tua responsabilidade como vendedora consultiva especialista é direcionar o cliente. Não é ser direcionada. Não é dançar conforme a música. É você ditar as regras para o seu cliente. É você que indica o próximo passo. É você que diz para ele como é que vai ser daqui em diante. Não lá, você lá, passivona, esperando, fazendo tudo que o cliente quer. Não é sobre isso. Por quê? Vendedoras especialistas entendem quais são as responsabilidades delas no processo de vendas. E a vendedora que é passiva, que espera, que fica esperando, essa vendedora, ela nem consegue se comprometer em relação aos resultados que ela vai entregar no final do mês. Por quê? Porque se ela só espera e ela não direciona, ela não indica o que o cliente tem que fazer, se ela só espera, como que ela vai falar assim, hoje eu posso dormir tranquila, porque eu vou entregar a minha meta, eu vou bater os meus números. Se ela não está acompanhando isso, se ela está na dependência de outra pessoa, se ela está na dependência do cliente. Bia, mas isso daí não faz muito sentido para mim. Por quê? O cliente que decide, o cliente que fecha o negócio quando ele quiser. Não é assim que funciona. Com vendedora consultiva especialista, não é assim que funciona. Porque qual é o seu trabalho? É ajudar esse cliente a resolver um problema. E muitas vezes, parte dessa responsabilidade está em direcionar o cliente para o próximo passo. Talvez o seu trabalho seja ajudar esse cliente a tomar a decisão de compra. Porque se depender dele sozinho para fazer isso, talvez ele demore anos, talvez ele nunca tome essa decisão. E o que mais ele quer e o que mais ele precisa é que você direcione esse cliente. Então, anota aí. Vendedoras especialistas controlam o processo, direcionam o cliente. Por isso que a passividade, ser passiva, ficar esperando, ficar aceitando tudo que o cliente diz, é algo muito perigoso em vendas.
É uma armadilha muito grande, muito grande. Não foi à toa que eu deixei como uma das últimas. Por quê? Porque antes eu já trouxe a consciência para você de que se você for despreparada para vender, você vai sofrer muito, porque você vai errar muito. E errando muito, isso vai desgastar você e você não vai atingir o resultado que você quer. Aí eu fiz também, eu trouxe a armadilha da mediocridade. Mediocridade, ou seja, se você aceitar pouco para sua vida, como que você vai atingir resultados, patamares que você ainda não atingiu? Se você está fazendo o que é possível ao invés de fazer o teu melhor, como é que você espera que serão teus resultados? Se você está fazendo como a maioria faz, você vai ter o resultado que a maioria tem. E que normalmente esse resultado é muito medião. É muito medíocre, né? Então, olha só. Aí nós falamos depois a respeito da procrastinação. Se você é uma pessoa que aceita pouco, acha que tá ruim, mas tá bom. Eu vou me virando dessa forma. Você vai procrastinando cada vez mais, você vai deixando de fazer o que você tem que fazer. E aí você não faz o que deve ser feito. Como que você acha que o seu resultado em vendas vai acontecer? Não vai. Seu resultado em vendas é consequência das suas ações. Se você procrastina as suas ações, ou seja, se você não faz o que tem que ser feito, você não terá o resultado que você quer. Por quê? O resultado é só uma consequência, ok? Depois, a gente veio falar da armadilha da vergonha. Quem aqui sente vergonha de vender, né? Esse foi o tema. Vergonha de vender. Por quê? Porque provavelmente ainda não se deu conta do tamanho da responsabilidade de uma venda consultiva. Provavelmente não se deu conta do papel que a vendedora consultiva tem. A gente sai daquela linha de ser a tiradora de pedido, de somente entregar o que o cliente pede, e a gente vai para uma linha muito mais analítica, de análise, ok? De diagnóstico, de entender a realidade do cliente, para depois indicar a melhor solução para ele. Então a gente sai de uma entrega simplesmente, né? Pega o produto, entrega e sai, para, de fato, uma relação de especialista. Por quê? Porque, peraí, você vai entender a realidade daquele cliente, você vai desenhar o que ele está passando para indicar a melhor solução. Quem faz isso? Quem faz isso? Qualquer Zé Mané faz isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, essa vergonha de vender, porque você está atrelando vendas com empurrar produto. Você está atrelando vendas com ter que convencer o cliente. Você está atrelando vendas com ter lábia. Muitas vezes para até enganar o cliente, só para ele comprar para você bater a meta. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Não é esse tipo de profissional que eu desenvolvo. Você não está aqui para aprender técnicas de convencimento. Você está aqui para aprender como é que você faz para ajudar esse cliente. Depois, a gente falou a respeito da insegurança no processo de vendas. Quanto menos conhecimento você tem no processo de vendas, maior a tua insegurança. Você não sabe o que fazer, você fica na dúvida. Será que é isso? Será que é a hora? Será que é assim? Será que eu tô certa? Será que se eu fizer isso eu vou perder a venda? Você fica com medo, você fica insegura. E logo depois a gente trouxe o medo, né? 2 tipos de medo. O medo que te impulsiona para ir para frente, para buscar novos desafios, para se preparar mais, para estudar mais, ou o medo que te trava? Aquele medo que te trava, que você não consegue sair do lugar. E aí você pode estar pensando assim, caraca, cara, quantas armadilhas eu tô caindo ultimamente.
Quantas armadilhas eu tô caindo e eu tô te contando. Se você não limpar essas armadilhas da tua vida, se você não tomar uma decisão de falar, eu não caio mais nessas armadilhas, dificilmente o teu resultado vai ser diferente daqui para frente. A tendência é que se você continuar com essas armadilhas, o seu resultado em vendas só piore. E depois do medo, nós falamos da confusão, confusão no processo de vendas. Tem tanta coisa para fazer que a pessoa se perde, a pessoa não tem a mínima ideia como ela gerencia esse passo a passo, porque ela não conhece esse processo. Ela não sabe se ela tem que falar primeiro com o cliente, se ela tem que apresentar o produto primeiro, se ela já sai falando o valor do produto, se ela sai falando da empresa, ela não sabe. Então ela fica confusa. Ela se vê numa situação de confusão completa. Ai, eu não sei como é que eu começo uma venda, eu não sei como que eu desenrolo ali com o cliente, eu não sei como é que eu fecho. Completamente confusa. E depois, a gente veio falar ontem a respeito da incapacidade. O sentimento de ser incapaz. As pessoas, por não conhecerem o processo, por terem que tirar tudo do achismo, né? De dentro delas, daquela intuição, elas começam a duvidar da própria capacidade. Por quê? Porque não dá resultado. As pessoas que trabalham com vendas nesse achismo, nessa intuição, começam a não dar resultado, sabe o que elas pensam? Isso aqui não é para mim. Eu não sirvo para vender. Não sirvo para vender, não é para mim. Não dá. Todo mundo consegue, menos eu. Eu não consigo. Só que não é para mim. Elas não têm o pensamento assim, ó, o que será que tá faltando eu aprender? O que será que tá faltando eu aprender? Se eu não estou conseguindo, o que será que eu posso fazer? O que está faltando eu aprender? Elas não pensam isso. Elas já vão pro incapaz. Ah, eu sou incapaz. Para mim não serve. Ou seja, elas não abrem o leque para aprender mais sobre vendas. Elas simplesmente saem de vendas e, sei lá, vai fazer qualquer coisa. E não é que todo mundo tem que trabalhar com vendas. Talvez tenha algumas pessoas que de fato não gostam, até como eu. Eu, por exemplo, gente, se você me colocar para trabalhar numa área financeira de uma empresa, eu não gosto. Eu não gosto, não tenho o que fazer. Tem pessoas que realmente não gostam de vendas, não têm a mínima vontade de aprender, não têm a mínima vontade de lidar com pessoas, de ajudar outras pessoas, tá bom, tranquilo. Só que uma coisa é o seguinte, uma coisa é você gostar, você se sentir bem naquele ambiente, você ter a tua própria empresa, você estar num cargo legal e ficar se sentindo incapaz ao invés de buscar novos conhecimentos. E aí nós chegamos no dia de hoje. Chegamos hoje aqui para falar de passividade. Então, vocês percebem? A gente veio numa construção de armadilhas para que você vá limpando e vá tirando da frente para que isso não te atrapalhe mais. Para que isso não seja, de fato, algo que não vai deixar você avançar. E aí, gente, olha só. O que acontece muito, né, com vendedoras que são amadoras despreparadas? A insegurança que elas têm, a falta de firmeza, a falta de convicção, faz com que elas aceitem tudo que o cliente fala para elas. Como eu não estou convicta de que eu estou fazendo é certo, como eu estou insegura porque eu não sei se isso daqui é certo, eu abaixo a cabeça para o cliente. Eu viro um cachorrinho abanando o rabo para o cliente. Eu aceito tudo o que ele diz. Abaixo a cabeça para tudo. Aí o cliente vira para mim e fala assim: se você não abaixar o teu preço igual do concorrente, eu não vou comprar de você. Aí você não tem saída, você não sabe o que fazer, você não conhece técnica de negociação, você não sabe nada. E aí sabe o que você faz? Às vezes você vende no prejuízo para não contrariar o cliente. Às vezes você está tirando dinheiro do teu bolso para vender para esse cliente, só para não perder o cliente. Quantas e quantas vezes eu já não escutei as pessoas falarem assim para mim: Bia, quando eu fecho o meu caixa no final do mês, eu vejo que, cara, tô no prejuízo. Tô no prejuízo.
Eu falo, mas por quê? O que está acontecendo? Como que você está vendendo? Ah, o cliente começa a me apertar, a falar que se eu não fizer esse preço, ele não compra, aí eu acabo fazendo, porque como que eu vou falar que eu não faço para o meu cliente, né? Aí eu acabo fazendo. Aí eu olho para a pessoa e falo, o que eu posso te falar? O que eu posso te falar nesse sentido? Porque a percepção está completamente errada, gente. Percepção está completamente errada. Agora, se você, ok? Se você está preparada, se você sabe o que você tem que fazer, se você entende que a tua responsabilidade é ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem, e você direciona para o próximo passo, esse cliente fala assim para você, se você não abaixar o preço, se você não fizer R$ 59,90, eu não compro. Sabe o que você fala para esse cliente? Você fala, realmente, João, então você não vai comprar. Realmente não vai dar para a gente fazer negócio, eu não vou conseguir te ajudar dessa forma. Porque para eu conseguir te ajudar, eu tenho que ter a contrapartida do teu lado. E a contrapartida do teu lado é pagar um preço justo. Um preço que seja bom para você e um preço que seja bom para mim. Então, realmente, nós não vamos fazer negócio. Demite esse cliente. Essa pessoa faz isso tranquilamente. Por quê? Porque ela está preparada. Ela sabe o valor que ela tem. Por quê? Porque ela se preparou. Ela está completamente preparada para auxiliar quem quiser ser ajudado. Ela está preparada para ajudar quem quiser ser ajudado. E aí eu sempre falo uma coisa para as minhas alunas. Você já anota isso para nunca mais se esquecer. Nunca mais. Você tem que vender para 2 tipos de pessoa, somente. 2 tipos de pessoa. A pessoa que você consegue ajudar. Porque se você não conseguir ajudar e sair empurrando o produto que não vai virar nada na vida dela, é pior. Então, nem venda. Para quem você consegue ajudar e para quem valoriza o teu trabalho. Para esses perfis que você tem que vender. Para quem você consegue ajudar e para quem valoriza o teu trabalho.